Na data de hoje foi deflagrada essa operação. Os investigados estão sendo investigados pelos crimes de armazenamento, compartilhamento e possivelmente até estupro de vulnerável. Isso aí vai ficar mais claro no desenvolver, né, da investigação. Mas nós queremos aproveitar também esse momento de hoje, né, além de falar da operação especificamente, que foi deflagrada hoje, apresentar um balanço também de todas as operações que foram realizadas neste ano sobre essa temática. Nós estabelecemos, desde o início do ano, como meta, uma ênfase maior no combate a esse tipo de crime. Nós deslocamos, né, um efetivo, capacitamos mais policiais para que nós pudéssemos ter um melhor resultado, né? E agora, chegando no final do ano, nós conseguimos fazer esse balanço, percebemos um aumento na quantidade de operações dessa temática, um aumento na quantidade de mandados de busca, um aumento na quantidade de pessoas presas. É um crime que realmente choca, né, a sociedade, e choca ainda mais quando nós vamos entendendo um pouco sobre a dinâmica desse crime, e nós percebemos que a maioria dos criminosos, eles convivem ao lado das vítimas. São pessoas que, em tese, elas teriam um papel de proteção, mas que, pelo contrário, né, estão causando um dano muito grave a essas vítimas. Por isso nós colocamos esse combate, o combate a esse tipo de crime, como uma prioridade. Esse crime, dentro da estrutura da Polícia Federal, ele é investigado na nossa Delegacia de Defesa Institucional, que nós chamamos de DELINST, e atualmente quem está à frente dessa delegacia, doutora Stephanie, então eu vou passar a palavra para ela, para que ela possa falar tanto dessa operação que foi deflagrada hoje, como desse balanço e dessas operações que foram feitas durante o ano de 2022. Bom dia a todos. Todos me escutam? Está desligado. Nós demos cumprimento no dia de hoje à Operação Inimigo Inesperado e deflagramos 3 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão preventiva em desfavor de investigados pela prática dos crimes de armazenamento, produção, exposição à venda, divulgação de material contendo conteúdo pornográfico infantil e também estupro de vulnerável. Os mandados foram cumpridos na cidade de Araioses, São José de Ribamar e também aqui em São Luís. As investigações foram inauguradas a partir de informações que chegaram até a Polícia Federal por intermédio de uma ONG norte-americana que congrega informações, dados que são repassados pelos provedores de conexão e de aplicações de internet e que possam configurar possível ocorrência de abuso sexual infantil. Então, esses provedores passam essas informações para essa ONG, ela congrega esses dados e reporta para as autoridades policiais dos países onde podem estar situados esses suspeitos, para que as investigações possam decorrer e se desenrolar nesses países. Então, nós recebemos essas informações, tratamos essas informações e conseguimos identificar os suspeitos dessas práticas criminosas. São investigações que não guardam relação entre si num primeiro momento, então os indivíduos atuaram de maneira isolada em localidades distintas. 2 deles estão respondendo pelos crimes de produção do conteúdo pornográfico infantil, armazenamento e também pelo estupro de vulnerável, porque foi verificado na prática a ocorrência do abuso sexual infantil, e um deles está respondendo pelo crime de exposição à venda do material pornográfico infantil
e armazenamento desse material. Nesse terceiro e último caso, nós não detectamos, num primeiro momento, a ocorrência prática desse abuso sexual infantil. É importante ressaltar aqui que esse crime de armazenamento, em que pese tenha uma pena de 1 a 4 anos de reclusão, ele precisa ser repreendido e investigado, porque, na realidade, ele pode configurar lá na frente um abuso sexual infantil. O que a gente verifica na prática? Que as pessoas que armazenam, possuem, guardam esse tipo de conteúdo pornográfico infantil, eles vêm lá na frente a cometer praticar casos concretos de abuso sexual infantil. Então você tem um criminoso inicialmente virtual, que acaba posteriormente se tornando um criminoso real, que ele vinha implementar efetivamente esse abuso sexual. E também é importante ressaltar que a pessoa que consome esse tipo de material, ela também está alimentando toda uma cadeia produtiva pretérita a esse armazenamento, porque é marcado pelo abuso sexual que efetivamente acontece. Então, para que o conteúdo seja produzido e posteriormente guardado, armazenado por essas pessoas, existe um abuso sexual infantil que é praticado anteriormente e que é, portanto, um crime grave que precisa ser objeto de repreensão e de atenção das autoridades policiais. No ano de 2022, nós conseguimos, no total, implementar, contando com os mandados que foram cumpridos no dia de hoje, ao todo 6 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de prisão cautelares em desfavor de investigados por crimes dessa natureza. No dia 22 de novembro desse ano, a gente teve também o cumprimento de uma operação, a deflagração de uma operação em âmbito nacional, que foi a Operação Guardiões da Infância, onde a Polícia Federal cumpriu diversos mandados de prisão em desfavor de condenados definitivos, portanto, já com trânsito em julgado, e envolvidos em crimes dessa natureza, em crimes de estupro de vulnerável. No Maranhão, nós demos cumprimento a 8 mandados de prisão em virtude dessa condenação definitiva. Só para, se me permite aqui, só para fazer uma diferença, qual a diferença dessa operação Guardiões da Infância? A diferença dessas operações Guardiões da Infância, em que em um único dia, no estado do Maranhão, foram cumpridos 8 mandados de busca. No Brasil todo, foram mais de 100 mandados de busca, de prisão. No Maranhão foram 8 mandados de prisão e no Brasil foram mais de 100 mandados de prisão. Esses mandados de prisão cumpridos no âmbito dessa operação Guardiões da Infância são de pessoas já condenadas com trânsito em julgado. Elas foram algumas presas no início da investigação, outras não, só foram investigadas, foram processadas, condenadas e estavam como procuradas. A Polícia Federal fez um esforço conjunto entre todas as superintendências, as delegacias descentralizadas de todo o Brasil, priorizando a prisão desses criminosos. E nessa data específica, deu cumprimento a esses mais de 100 mandados de prisão, sendo 8 aqui no estado do Maranhão. Qual a diferença desses mandados de prisão, da Operação Guardiões da Infância, para essas operações que nós fizemos aqui durante o ano, e inclusive essa de hoje? Esses mandados de prisão que nós cumprimos aqui nessas operações são mandados de prisão temporária ou preventiva. Eles são presos, mas a investigação ela continua até ter um relatório final e uma denúncia e um processo e a condenação deles. E aí vale destacar que quando nós cumprimos um mandado de busca, um mandado de prisão em relação a um investigado e nós apreendemos os celulares, computadores, nós vamos analisar esse material e outras pessoas podem surgir. E o principal, que nós colocamos como principal, nós conseguimos identificar vítimas. Isso é o mais importante. Teve uma dessas operações desse ano que nós começamos a investigação e havia uma vítima e essa pessoa foi presa. E quando nós analisamos o aparelho celular e o notebook, foram identificadas mais 7 vítimas.
E essas vítimas, elas foram, nós falamos, foram libertas. Por quê? Porque eram pessoas do convívio familiar e vizinhos. Quando nós conseguimos identificar essas vítimas, os familiares dessas vítimas, pai, mãe, tio, não tinham conhecimento de que essas crianças sofriam esses abusos. Então, não é só aquela pessoa que foi presa, mas também tem as crianças que foram resgatadas e que vão, e muitas dessas, após a identificação, elas foram encaminhadas para instituições especializadas nesse tipo de tratamento também, porque nós sabemos que ficam as marcas, né, ficam as sequelas. Então nós estamos buscando e realizando também parcerias com instituições que têm condições de fazer o acompanhamento dessas crianças vítimas. E esse trabalho ele vai continuar para o ano de 2023. Acreditamos que vamos fazer ainda mais operações dessa temática no ano de 2023, para que mais pessoas, né, mais criminosos dessa natureza, eles possam sair, né, do convívio social. O objetivo é colocar as crianças em segurança. Vocês têm mais alguma coisa para complementar? Senão a gente fica aberto aí para perguntas. Doutor, Eduardo Pinheiro, TV Cidade. Quanto tempo de investigação, quando vocês receberam a denúncia da ONG, para o desfecho agora da operação? As denúncias datam do ano de 2022. Março de 2022. Está desligado aqui. Esse tipo de investigação é rápido. Né? Diferente de outras temáticas que às vezes demora. Por exemplo, um crime ambiental, você precisa de uma perícia, você precisa de uma diligência num local remoto, e às vezes demora. É diferente. Nos crimes de pedofilia, é uma investigação rápida, porque nós recebemos esse reporte dando um indício da prática de um crime, e aí nós começamos a buscar se realmente existe, qual é o local e quem é essa pessoa, porque vem uma denúncia aberta. Inclusive, a gente tem um cuidado muito grande, para que a gente tenha um nível de certeza alto, para não incorrer o risco